Olá, esta é a aula número 22 de Física Matemática, intitulada A Transformada de Fourier. Os assuntos dessa aula são: iniciaremos com definições e exploraremos algumas propriedades, daremos alguns exemplos e terminaremos com adicionando mais propriedades. Primeiramente, nós precisamos introduzir um conjunto de funções para os quais esse objeto está bem definido. Então, o conjunto dessas funções, as funções são definidas em todos os valores reais, assumem valores complexos dessa vez. Essas funções são tais que as integrais impróprias de f e do valor absoluto de f, elas existam. Por integrais impróprias, eu quero dizer que tanto f quanto o valor absoluto de f sejam integráveis por Riemann em um intervalo qualquer, arbitrário, de -m até n. E que os limites, quando eu tomo tanto m como n independentemente para infinito do valor da integral dessa função f de -m até n, existam. Isso tem que existir para a função f e para a função módulo de f. Esse conjunto de funções cujas integrais impróprias estão bem definidas, ela é denotada por essa letra L com índice 1, e eles formam um espaço vetorial de funções. E a integral de menos infinito a infinito do módulo da função f, ela é uma norma da função. E para todas as funções pertencentes a esse conjunto, essa norma sempre é infinita e eu vou denotar ela por essa notação. Agora, a transformada de Fourier. A transformada de Fourier é definida, então, para todas as funções dessa classe de funções. E a transformada, o que ela faz? Ela leva uma função dessa classe e uma outra função. Então, para cada valor xi, onde eu calculo essa função transformada de Fourier, ela vai ser uma integral da função f no ponto x, multiplicado pela exponencial de menos i xi x, xi está fixo aqui, integrada de menos infinito até infinito, e nós acrescentamos também um fator, 1 sobre raiz de π, isso é uma convenção. Então, essa operação que é aplicar sobre a função f, multiplicar ela por essa fase complexa, integrá-la de menos infinito a mais infinito, vai produzir uma função que eu vou chamar f com chapéu em cima, que consiste na função transformada de Fourier de f. Analogamente, a antitransformada de Fourier é definida para funções g pertencente ao mesmo conjunto das funções que são integráveis e integráveis em valor absoluto no sentido impróprio. Para cada argumento x da função antitransformada, nós temos que integrar essa função g multiplicada pela exponencial, e agora essa exponencial é do mesmo tipo, exponencial de i xi x, mas com sinal positivo agora. Integrá-la em xi agora. Novamente, nós temos um fator de normalização dessa integral, que é o mesmo que a anterior. Então, a antitransformada de Fourier, ela pega uma função g, que é integrável em valor absoluto no sentido impróprio, e leva numa função g chapéu do lado contrário. E essa operação nós definimos como sendo a antitransformada de Fourier. Então, observe que a transformada de Fourier, ela
multiplica pela exponencial com sinal negativo, é exatamente a mesma forma, e a antitransformada com a exponencial no sentido positivo. Nós pretendemos nesta e na próxima aula estabelecer a inversa de Fourier de tal forma que f possa ser representada por uma integral de uma forma análoga à expansão de Fourier. Nós queremos representar a função f, e aí nós colocamos como interrogação, se isso é possível, como sendo a antitransformada da transformada de Fourier. E nós esperamos que essa representação integral, então, retorne a função f no ponto x para cada x. Com essa ferramenta de transformada de Fourier, nós completaremos nossos estudos das equações diferenciais parciais que descreve a condução do calor e a propagação das ondas e meios contínuos. Nós podemos pensar a transformada de Fourier como sendo o limite para L tendendo a infinito de uma série de Fourier definida no intervalo de menos L e L. Então, lembre que uma função, quando nós representamos séries de Fourier definidas de menos L e L, ela a representação dela é periódica de período 2L. Então, no contexto da série de Fourier, nós representávamos uma função nesse intervalo por uma série trigonométrica em cossenos e senos. Nós vamos examinar o que acontece no limite quando L tende a infinito e nós vamos tentar reproduzir o contexto das transformadas de Fourier. O primeiro passo é escrever, usando a fórmula de Euler, tanto cosseno quanto cosseno em termos das exponenciais. Aqui eu colecionei os termos das exponenciais com sinal positivo e os termos da exponencial com sinal negativo. Nós podemos entender essa soma agora como sendo esse termo associado ao valor de n igual a 0, todos esses termos na soma correspondente ao valor de n positivo. E esses termos eu vou fazer uma mudança de variável de n para menos n e vamos tomar todos os n's com valores negativos. Então, se nós reescrevermos essa série como uma única série envolvendo n de menos infinito a infinito, nós podemos escrevê-la dessa forma. Aqui, nós estamos usando a notação ao fator que nós estamos chamando que se n é aquele fator que é nπ sobre L. Que se n assume todos os valores reais de menos infinito a infinito espaçados de π sobre L. Assim por diante. Então, note que o espaçamento aqui é entre qualquer dois pontos de definição dessa variável xi com índice n, tem espaçamento π sobre L. Então, todos os valores de menos infinito a infinitos igualmente espaçados de π sobre L. Então, nessa expressão, nós explicitamente escrevemos o espaçamento. E o fator que multiplica a exponencial com sinal positivo, nós, então, temos a expressão aqui desse fator. E esse fator, devido ao fato de nós explicitamente escrevermos o espaçamento dos pontos, xi com índice n, nós temos que dividir por L, e, portanto, esse L aqui tem que aparecer para esse fator multiplicando. Antes, nós havíamos definido os termos com índice positivo, n, como sendo a n menos IBN sobre 2, onde a n e bn são os coeficientes de Fourier. E nós também, aqui, para comparação, nós fatoramos também o número 1 sobre raiz de n. Dessa forma, essa expressão é a mesma expressão que nós tínhamos
anteriormente para a série de Fourier. Vamos desenvolver os coeficientes de Fourier. Nós sabemos que os ANs e BNs são dados por uma integral de f multiplicado pelo cosseno e os BNs f multiplicados por seno. Nós escrevemos essa integral como uma integral única. Atente para o fato de que a definição dos coeficientes AN e BNs, eles tinham multiplicado um fator 1 sobre L. E pelo fato de nós incluirmos esse fator L aqui, nessa expressão não tem o fator L no denominador. Se nós usarmos novamente a fórmula de Euler nessa expressão, nós vemos que a diferença de cosseno menos i seno pode ser escrito como uma exponencial com sinal negativo de xn vezes x. E essa expressão nós reconhecemos como sendo uma aproximação da transformada de Fourier. Os xn's, como nós vimos, eles variam de menos infinito a infinito com espaçamento π sobre L. E quando L vai para infinito, esse espaçamento tende para zero. Isso significa que os valores de xn, quando L vai para infinito, preenche toda a reta de menos infinito a infinito. Portanto, no limite, nós vamos definir essa função para todos os reais. No limite, quando L vai para infinito, a integral vai de menos infinito a infinito, reproduzindo exatamente a fórmula da transformada de Fourier. E essa expressão aqui nada mais é do que a aproximação de Riemann da integral que corresponde, né? Aqui seria a base dos retângulos aproximantes, aqui seria a altura, né? Esses dois temos a altura dos retângulos, isso seria a soma dos retângulos que compõem a função, que seria f de x, essa é antitransformada de Fourier. Os fx's, Chapelle-x's, desempenham o mesmo papel dos coeficientes de Fourier, como nós vimos anteriormente, e nós vamos usar a mesma estratégia para desenvolver a transformada de Fourier como as séries de Fourier, e, portanto, nós vamos encontrar muitas similaridades, mas também algumas surpresas. Aos alunos que procuram motivações em matemática e física para o estudo da transformada de Fourier, por exemplo, o que é e para que servem essas séries de Fourier, eu faço referência a um site de perguntas e respostas, é um site em matemática que eu dou aqui o endereço e vou deixar disponível a vocês, onde eles podem esclarecer muitos pontos que não seriam capazes de apresentar nessa curta exposição. Então, a transformada de Fourier, agora eu gostaria de explorar algumas propriedades. A transformada de Fourier, as primeiras propriedades que ela deve satisfazer a seguinte. São as seguintes. Primeiramente, nós havíamos visto que o espaço L1 é um espaço vetorial. Então, se nós pegarmos duas funções que são integráveis e integráveis em valor absoluto, dois números a e b complexos, e escrevermos uma nova função h como combinação linear dessas duas funções, então essa combinação linear, ela, pelo fato desse conjunto das funções integráveis e integráveis em valor absoluto, deve pertencer também, né? Essa combinação linear é integrável em valor absoluto no sentido impróprio. Agora, se eu tomar a transformada de Fourier dessa função, que também pertence a esse conjunto e, portanto, está definida, essa transformada de Fourier, ela, devido ao fato de ser uma integral, ela atua de forma linear nessa combinação linear e, portanto, a transformada de Fourier de H é a combinação linear das transformadas de Fourier de F e de G. Essa é a primeira propriedade que eu
que a gente pode notar a respeito dessa operação. A transformada de Fourier também, ela leva funções que são integráveis em valor absoluto, e em funções que são limitadas. E, além disso, as funções que são transformadas por Fourier, elas tendem a zero no infinito. Isso é um resultado geral devido a Riemann e Lebesgue. Então, primeiro vamos ver que essas funções são limitadas para todos os valores. Usando o fato de que, em valor absoluto, a exponencial de i menos ou mais x é igual a 1, nós podemos estimar, em valor absoluto, a função transformada de Fourier, passando o módulo para dentro da integral. Isso majora o valor absoluto. E identificamos essa integral, depois de utilizar o fato de que o módulo da exponencial é igual a 1, como sendo a norma dessa função. Como a norma dessa função dentro desse espaço é igual a 1, essa quantidade é finita para todo xi, isso é feito uniformemente. Portanto, ela é limitada uniformemente. A fim de apreciar as demais propriedades dessa transformada de Fourier, vamos dar alguns exemplos. Inicialmente, vamos considerar para cada A positivo uma função que ela é constante, tirando esse fator 2π, constante igual a 1 sobre 2A, no intervalo simétrico em torno da origem de menos A até A. E fora desse intervalo simétrico, ela é igual a zero. Então, essencialmente, essa função seria do ponto 0, o ponto menos A, o ponto A, ela é constante e depois ela assume valores zero. A transformada de Fourier dessa função ao integrar de menos infinito a infinito, essa função só é diferente de zero no intervalo de menos A e é constante igual a 2A. O fator 2π aqui ele é escolhido para não dar coeficientes na frente dessa integral. Usando a fórmula de Euler para exponencial e pelo fato de que a integral é realizada no intervalo simétrico com respeito à origem, a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico é zero, resulta apenas a integral do termo par e o termo par basta a gente integrar metade do intervalo e multiplicar por 2. E a integral do cosseno é simplesmente seno de axi sobre axi. Nós observamos dessa expressão que a função transformada de Fourier vai a zero com 1 sobre xi no infinito. Observamos também que em zero o denominador é zero, mas o numerador também é zero, e nós vamos ver que esse exemplo a função permanece limitada como deve acontecer. E também que essa função é suave, então ela é contínua, apesar da função ter uma descontinuidade, sua transformada é contínua. O outro exemplo é uma função que decai exponencialmente, tanto para infinito quanto para menos infinito, com uma taxa c positiva. Então, para essa função, a transformada de Fourier, por definição, fator 1 sobre raiz de 2π, eu vou separá-la em duas integrais, a parte negativa e a sua parte positiva. A exponencial, na região negativa, ela tem um sinal mais, porque ela decai para zero em menos infinito. O módulo tem um sinal mais, e para a região onde ela o valor é positivo, mantém um sinal negativo, porque ela decai para mais infinito. Nós vamos realizar essa integral como se fosse números reais. O produto de duas exponenciais é a exponencial da soma dos argumentos da exponencial, a mesma coisa para essa, integramos como se fossem números reais, e agora eu observo que, devido ao decaimento da função, tanto em menos infinito como mais infinito, o valor desse integrando
da integral, né, desse integrando, vai a zero tanto em menos infinito como em mais infinito. Então, a contribuição se dá apenas no valor zero. Para esse termo, tem um sinal positivo, e para esse termo tem um sinal negativo. Esse menos já aparecia devido ao sinal negativo, e agora com um índice inferior vai torná-lo positivo. Bom, nós continuamos encontrando o denominador comum e chegamos na expressão transformada de Fourier, que é um número real também aqui no caso, né? Essa função, ela pelo fato dela, tanto as duas funções serem simétricas, geraram uma função transformada real. Observe novamente que essa função está definida para todos os x's, ela é contínua, certamente, decai para infinito com 1 sobre xi ao quadrado para mais e menos infinito, é limitada. Então, vejamos o gráfico das duas funções e das suas transformadas. Nós vamos, nesse gráfico, variar A de meio, 1 e 2. Quando nós olhamos o intervalo, o A igual a meio, ela está definida, ela é diferente de zero, de menos meio a meio. Quando A é igual a 1, ela é diferente de zero, né? Essa laranja é diferente de zero, de menos 1 a 1. O parâmetro 2 ela é mais larga, né? Então, o parâmetro menor ela é mais contida perto da origem, e ela é mais larga à medida que o parâmetro é maior. A sua transformada de Fourier, aquela que é mais próxima da origem, ela é mais larga, e aquela que é mais larga, que é a verde, ela fica mais próxima. Observe que a função é limitada, todas elas, aqui a razão do seno de axi sobre axi, o limite para zeros, um zero dividido por zero por L'Hopital vai dar 1, todas elas têm o máximo em 1, elas oscilam e a cauda dela deve ir para zero com 1 sobre xi. Para o caso da exponencial, nós temos uma exponencial que decai para valores positivos e decai para valores negativos. Variando o parâmetro c, nós temos uma exponencial com uma taxa mais decrescente, né? Ela decresce mais rapidamente à medida que c é maior. Nós vemos que o C menor é mais larga e o C menor é mais estreita. Ao fazer a transformada de Fourier, ocorre exatamente ao contrário. Aquela que é mais larga, F, ela vai ser a mais estreita, mais contida, próxima de zero. Aquela que é mais larga vai ser mais espalhada. E novamente nós observamos que essa função ela é limitada, decai para zero, e depois nós vamos ver, é suave. Então, nós vamos explorar agora outras propriedades, em particular nós vamos ver as propriedades que diz respeito à translação e modulação. Então, eu denoto por tal a translação da função f por um fator a. Eu denoto por EB, aplicado em f, uma modulação pela exponencial de IB de x da função f de x. Para qualquer função f que seja integrável, integrável em valor absoluto, no sentido impróprio, para qualquer dois números reais a e b, nós temos a transformada de Fourier de uma translação, ela é uma modulação por menos o parâmetro da translação da transformada de Fourier. A outra propriedade que nós temos é que se nós transformarmos por Fourier uma modulação por uma exponencial com parâmetro b,
a transformada de Fourier dessa modulação vai ser a translação pelo parâmetro B da função transformada. Uma outra propriedade é que se eu transformar por Fourier o complexo conjugado da função f, isso vai ser igual ao complexo conjugado da transformada de Fourier calculado no ponto menos o argumento xi. Uma outra propriedade que nós já observamos nos exemplos é que a transformada de Fourier de uma função que é integrável em valor absoluto, ela é sempre contínua. Isso é uma propriedade geral, né? Todas essas propriedades que estamos enunciando, o fato dela ser limitada, ser uniformemente contínua, uniformemente limitada, ela é uma propriedade geral para todas as funções da classe integrável em valor absoluto de forma imprópria. E, finalmente, uma última propriedade que vai ser muito importante para as aplicações em equações, é que se nós tivermos uma função que é diferenciável e a sua derivada integrável em valor absoluto, a transformada de Fourier da derivada, ela, no ponto xi, ela é a multiplicação de xi pela transformada de Fourier. Em outras palavras, a transformada de Fourier transforma derivadas em multiplicação por xi. Então, vejamos os passos, né, que comprovariam essas propriedades. Por definição, a transformada de Fourier da translação de f, então escrevemos a translação de f, depois realizamos uma transformada de Fourier, aqui então multiplicamos pela exponencial com menos x. Para realizar essa integral, a gente pode fazer uma mudança de variável escrevendo y como sendo xa, o jacobiano dessa transformação é 1. Os limites da integração para a variável y permanecem menos infinito e mais infinito, a é fixo. E ao substituir o x na exponencial por y mais a, nós vamos usar o fato de que a exponencial da soma é igual ao produto das exponenciais, e nessa expressão a gente reconhece que a transformada de Fourier da translação de f por a é a modulação por um parâmetro menos a da função f transformada de Fourier. Então, novamente, a outra propriedade é bastante explícita. Nós queremos calcular a transformada de Fourier da modulação de f por uma exponencial com parâmetro b. Então, escrevemos f e a exponencial correspondente à modulação. Realizamos uma transformada de Fourier que corresponde a multiplicar por exponencial de menos xi vezes x. Nós agregamos as duas exponenciais numa única exponencial e reconhecemos dessa expressão que nada mais é essa expressão que a transformada de Fourier é transladada por um parâmetro b. A propriedade seguinte, nós observamos que se eu transformar por Fourier a função f e calcular no ponto menos xi e tomar o complexo conjugado, então o que nós temos para essa quantidade? A transformada de Fourier com menos xi vai mudar o sinal da exponencial de menos para mais. Depois nós tomamos o complexo conjugado da integral, e o complexo conjugado atua sobre todos os termos do integrando. Então, quando nós mudamos o sinal de xi, a exponencial passou de expoente negativo para expoente positivo. Depois, quando nós tomarmos o complexo conjugado, ele retorna ao sinal negativo. E
devemos tomar o complexo conjugado de f, e isso nós reconhecemos, então, como sendo a transformada de Fourier do complexo conjugado. Faltam duas propriedades. A propriedade de continuidade, nós vamos usar o fato de que a integral em valor absoluto é finito, nós vamos usar o fato que, dado epsilon, nós somos capazes de encontrar um número k positivo, de tal maneira que a integral na cauda dessa função f, que decai para zero, essa integral em valor absoluto pode ser menor que epsilon. Então, dado epsilon, sempre existe uma região que a gente se afasta suficientemente da origem, de tal maneira que a integral na cauda dela é igual a epsilon. A gente ajusta esse k de tal maneira que tanto a cauda positiva como negativa, a integral dela é esse valor epsilon. Então, consequentemente, se nós olharmos a transformada de Fourier num valor xi e subtrairmos da transformada de Fourier num valor eta, nós podemos escrever, devido à linearidade da integral, numa única integral onde a diferença, então, esteja nas exponenciais. Usando esse fato que a cauda pode ser feita arbitrariamente pequena, nós dividimos a integral de menos infinito a infinito em três integrais. Uma para a cauda negativa, uma de menos k até k e depois a integral para a cauda positiva. Para cada uma dessas integrais, nós vamos estimar a cauda usando essa propriedade, e central nós vamos usar a propriedade de continuidade. A estimativa para as duas integrais da cauda, nós vamos usar o fato de que a diferença de duas exponenciais em módulo é sempre menor do que a soma do valor absoluto de cada uma das exponenciais, que é 1. E, portanto, em valor absoluto, essa diferença é majorada por 2. E, bom, se nós majorarmos por 2, o restante, por definição, é menor que epsilon. O mesmo, bom, a integral agora no centro, nós vamos majorar ela, passando o valor absoluto para dentro. Depois usaremos essa diferença das exponenciais, escreveremos isso como sendo a integral de eta até xi da derivada da exponencial. Aqui o que nós temos é a derivada da exponencial, integramos de eta até xi pelo teorema fundamental do cálculo, isso reproduz a diferença das exponenciais. E o x, eu vou passar para o lado de fora, o x, em valor absoluto. A estimativa para dentro, eu vou estimar como um módulo para dentro, um módulo para dentro, isso é igual a 1. Essa integral vai ser o comprimento, a distância entre eta e xi. Esse termo, eu vou tirar ele para fora no maior valor possível. Então, eu vou tirar como k, a estimativa para um valor superior. E, portanto, a estimativa fica em termos da distância entre esses dois pontos, e esse termo nada mais é que a norma. Portanto, a terceira integral também é um problema da cauda. Nós temos uma estimativa em epsilon. A continuidade, então, é obtida da seguinte maneira. Para todo intervalo da reta entre dois pontos xi e eta, que é menor do que um delta, e eu vou escolher esse delta pequeno, nós podemos fazer que a
a distância da imagem desses dois pontos é menor, escolhendo delta suficientemente pequeno de 2 epsilon, e aqui mais epsilon menor que epsilon, isso significa continuidade. Para a última integral, a última propriedade, nós vamos integrar a derivada multiplicado pelo exponencial. Isso corresponde a tomar transformada de Fourier, mas de menos k até k. Usando integração por partes, eu vou passar a derivada para exponencial. Aqui eu estou derivando a exponencial. Os termos de fronteira, pelo fato de que a função f ela é integrável, eles devem dar contribuição nula quando k vai para infinito, e o termo que está aqui, quando k é infinito, nada mais é do que vai reproduzir, quando eu multiplicar por esse fator, a transformada de Fourier, reproduzindo a última propriedade.